Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo com notícias de Brasília. Olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou enviar uma medida provisória para reforçar a arrecadação. E essa decisão acontece após a Justiça autorizar a cobrança de impostos federais sobre incentivos fiscais concedidos aos estados. A autorização do STJ sobre a cobrança de impostos federais sobre incentivos fiscais concedidos a estados tem potencial de aumentar a arrecadação em até 90 bilhões de reais. Por unanimidade, os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que as empresas não podem continuar abatendo do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido os benefícios concedidos pelos estados. Apesar disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou o envio de uma medida provisória para reforçar a arrecadação. Segundo ele, a decisão pacifica a questão. Haddad diz que outras medidas relativas ao arcabouço fiscal devem ser tomadas até agosto, no sentido de dar consistência ao orçamento. Nos últimos anos, diversas empresas têm usado incentivos concedidos ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, tributo arrecadado pelos governos estaduais e o Distrito Federal, para reduzir a base de cálculo de tributos. A medida é considerada pela equipe econômica peça fundamental do plano de governo para equilibrar as contas públicas. Mais cedo, o ministro da Fazenda tinha dito que o artifício estimula a sonegação por grandes contribuintes em detrimento do trabalhador que paga imposto. Mas, para entrar em vigor, a medida ainda depende da derrubada pelo Supremo Tribunal Federal da liminar que pedia a suspensão da votação no STJ. A análise da liminar está prevista para acontecer na semana que vem. E olha só, está aberta a temporada das CPIs no Congresso Nacional. Nas próximas semanas, 4 comissões simultâneas estarão em andamento em Brasília. O Congresso Nacional inicia nas próximas semanas um período com a realização de pelo menos 4 comissões parlamentares de inquérito simultâneas. Uma delas, a dos atos criminosos de 8 de janeiro, será mista, ou seja, composta por deputados federais e senadores. As outras 3 serão exclusivas da Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta quarta-feira, durante a sessão do Congresso Nacional, o requerimento que cria a CPMI de 8 de janeiro. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou também na quarta-feira a criação de 3 CPIs na casa. A primeira comissão criada é a que vai apurar ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ela vai investigar a atuação do grupo e seu real propósito, bem como seus financiadores. A CPI das lojas americanas prevê investigar o rombo contábil registrado na varejista. E, por fim, a CPI das apostas esportivas vai investigar esquemas de manipulação de resultados de partidas de futebol profissional aqui no Brasil. E atenção, a Justiça determinou a suspensão do Telegram no Brasil. E o motivo é que a empresa não entregou para as autoridades dados solicitados de grupos neonazistas que agem na plataforma. A Justiça Federal determinou a suspensão temporária do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil. A medida vale para todo o país. A sanção é porque a empresa não entregou às autoridades dados solicitados de grupos neonazistas que agem na plataforma, informaram o governo e a Justiça nesta quarta-feira. No contexto de uma investigação sobre grupos nazistas e neonazistas que atuam em redes sociais, particularmente uma delas, a Polícia Federal pediu e o Poder Judiciário deferiu que a rede social que não está cumprindo as decisões, no caso o Telegram, tenha uma multa de R$1 milhão por dia e suspensão temporária das atividades, afirmou a jornalistas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em um vídeo divulgado por sua assessoria. Olha, e de cada 3 pessoas, uma sofre de pressão alta no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Por isso,
Todos os anos, na última semana de abril, é realizada uma campanha para a prevenção e o combate à hipertensão arterial. Henrico descobriu a hipertensão aos 24 anos de idade. Apesar do histórico familiar, conta que foi um susto. A doutora que eu tinha encontrado, ela falou, olha, ela quis me dar um choque de realidade. Ela falou, olha, você vai morrer, você vai ter um infarto, eu acho que tinha 24, na verdade. Ela falou, você vai ter um infarto com 24 anos, então você vai seguir esse caminho, continuar nisso? A hipertensão arterial é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Ela pode levar a infarto, a derrame cerebral, que é o AVC, a insuficiência cardíaca, entre outras doenças, mas essas três são as principais em aumentar a mortalidade no Brasil. A pressão é considerada alta quando maior ou igual a 140/90. Mas a cardiologista alerta que recentes mudanças nas diretrizes médicas já consideram hipertensos pacientes com pressão em torno de 13/8. Essas medidas foram tomadas para lembrar nós, profissionais de saúde, principalmente nós médicos, que precisamos intervir de forma prematura neste paciente, nessa pessoa que tem esse quadro de elevação de pressão. Isso porque essa é uma doença silenciosa, que só apresenta sintomas após o agravamento do problema. É sinal de que já tem lesão de órgão-alvo, ou seja, lesão dos órgãos do corpo, como no olho, observando o descolamento de retina, no coração, insuficiência cardíaca, infarto, no rim, como insuficiência renal e até diálise. Quem tem o diagnóstico precisa controlar, como faz o Henrico, que toma 2 comprimidos por dia. Uma de manhã e uma à noite, antes de dormir. Dados da ePharma, plataforma de programas e planos de benefícios em medicamentos, apontam um aumento de mais de 46% no uso de remédios para a hipertensão entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado, o que sugere aí um crescimento no número de brasileiros diagnosticados com a doença. Mas só o uso de remédios não basta. Para controlar o problema, é preciso adotar um estilo de vida mais saudável. Na época que eu descobri, eu comecei a fazer caminhada, depois progredi para corrida. Também a minha alimentação eu mudei completamente. Como meu avô, eu morava com ele já tinha hipertensão, então a comida já não tinha muito sódio para mudar. Mas a parte de alimentação eu diminuí carboidrato e fui mais proteína, diminuir gordura para tentar realmente perder peso, né? É que a obesidade é um dos fatores de risco para o agravamento e o desenvolvimento da hipertensão, bem como o fator genético, do qual Henrico faz parte. Mas não para por aí. Consumo excessivo de sal, sedentarismo e o tabagismo são outros hábitos que precisam ser deixados para trás por quem não quer se tornar um paciente da doença. Hoje, estudante de medicina, Henrico lembra que pequenas mudanças realmente salvam vidas. E a mudança tem que ser hoje. Você tem que fazer. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais.